Uau! Olha, Paulo escreveu as duas cartas pastorais a Timóteo quando este era pastor da igreja de Éfeso. Paulo, ele escreve essas duas cartas para Timóteo, essas duas cartas pastorais, e Timóteo estava ali no período onde ele estava pastoreando essa igreja. E enquanto Paulo não chegava, Paulo escreveu essa carta para instruir o jovem Timóteo, o jovem pastor Timóteo. E ele estava ali, Éfeso era na capital da Ásia Menor, e nesta época, Éfeso era uma grande metrópole, centro comercial e rota das principais viagens entre o Oriente e o Ocidente. Então, ali ela era uma metrópole, era uma capital, onde tinha um fluxo muito grande de pessoas, onde o comércio fluía muito bem. Então, as pessoas se centralizavam ali, no centro de Éfeso, para seguir viagem, para ir para o Oriente, para ir para o Ocidente, e era um grande centro de comércio ali em Éfeso. E Éfeso hospedava o templo da grande deusa Diana, né? Era o templo Artemison, se eu não me engano. Rafael, nosso professor, está lá fora, novo. O grande templo era o templo Artemison da grande deusa Diana, e era um palácio de mármore com colunas colossais, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ou seja, Éfeso, além de ser uma capital, uma metrópole de grande fluxo, de comerciantes, de viajantes, ela ainda tinha esse grande templo que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então imagina só o quanto era popular essa cidade, o quanto de fluxo de pessoas não passavam ali por essa cidade. E a cidade era marcada pela idolatria, e os nichos do templo de Diana aqueciam o comércio da cidade. Olha só, ela era marcada pela sua idolatria, pelo paganismo. Então, só para você se habituar e ver o contexto que Timóteo aqui está pastoreando essa igreja de Éfeso, ele está aqui, e essa cidade aqui é o maior centro de idolatria, maior centro de paganismo, onde tem muita imoralidade. E olha ali, ó, esse templo aqui de Diana, ela aquecia o comércio da cidade. Por que ela aquecia? Porque como ela era uma das 7 maravilhas, era uma capital muito famosa, por conta desse templo aí, por conta dessa deusa Diana, muitas caravanas do mundo inteiro passavam por ali. E a grande venda deles ali eram essas miniaturas do templo de Diana. Então eles tinham muito fluxo de venda, o comércio era muito grande, e os comerciantes, eles vendiam essas miniaturas, essas mini estatuetas, mini imagens do templo de Diana, que era forte o comércio deles. É como aqui em Belém, que temos o Círio de Nazaré, e vem pessoas de todos os estados do Brasil, até mesmo de fora do Brasil, pessoas vêm com suas caravanas, e vêm participar do Círio de Nazaré. E aqui qual é a grande... nessa época, qual é o comércio mais forte? É de venda de imagem, de estatuetas, de miniaturas, e é um grande fluxo. Então, assim também era nessa época. Muitas pessoas, muitos povos, muitas caravanas do mundo inteiro passavam por ali, e era muito grande o comércio dessas mini estatuetas aqui, essas miniaturas do templo pagão. Olha só, e Timóteo, ele foi um grande companheiro de Paulo, cooperou com Paulo em várias de suas cartas. Olha só as cartas que Timóteo cooperou com Paulo. 1ª e 2ª Tessalonicenses, 2ª Coríntios, Filipenses, Colossenses e Filemon. E talvez tenha sido o amigo mais próximo do apóstolo Paulo. Então, essa época aqui que Paulo escreve para Timóteo, esse é o contexto. Centro de paganismo, de idolatria, onde as pessoas, elas seguem várias religiões, e muitas religiões dominavam ali, muitos pensamentos, muitos falsos mestres, falsos apóstolos, falsos ensinadores. Era muitos tipos de pensamentos
gregos dessa época aqui, né? Eu poderia ter preparado aqui também sobre cada uma dessas religiões, cada uma dos seus pensamentos, e trazer o nome de cada uma e o que cada um deles pensavam, né? Só que ficaria muito grande para vocês, então eu trouxe o bem básico mesmo. Então essas foram as cartas que Timóteo cooperou com Paulo. Ele foi um grande companheiro e foi uma das pessoas mais próximas do apóstolo Paulo, sendo considerado como filho na fé do apóstolo Paulo. Olha aqui, o propósito dessa carta: combater os falsos mestres e suas falsas doutrinas e oferecer recomendações práticas para a vida na igreja. Então, o principal propósito dessa primeira carta aqui de Paulo, dessas duas cartas, na verdade, de Paulo, essas duas cartas pastorais, era combater os falsos mestres e suas falsas doutrinas. Por isso que Paulo escreve instruindo a respeito de toda essa idolatria, o paganismo, os falsos ensinadores, os falsos mestres. Ele escreve na sua carta combatendo e instruindo o jovem Timóteo a combater também esses falsos ensinos. E também o propósito é oferecer recomendações práticas para a vida na igreja. Aqui ele instrui várias coisas, como ser presbítero, como ser diácono, como ser pastor. E ele também fala também sobre o dever do esposo, o dever do marido. Então ele dá uma série de recomendações, além de combater os falsos mestres, as falsas doutrinas, também recomendações práticas para a vida na igreja. Olha só, quem era Timóteo? Aqui a gente vai falar um pouco sobre a respeito de Timóteo, né? A respeito da vida dele pessoal. Quanto à sua família, olha, Timóteo era natural de Listra, região montanhosa de Licáunia, filho de pai grego e de mãe judia. Olha só que interessante. Timóteo era fruto de um relacionamento misto, né? Seu pai era grego, já é uma cultura diferente, e sua mãe era judia, já é uma outra cultura. Então ele é fruto desse relacionamento, um relacionamento misto aqui. E quanto à sua criação, Timóteo foi influenciado fortemente por sua mãe Eunice e por sua avó Lóide. É interessante porque ele nasce num lar dividido, e aqui é interessante também observarmos, porque muitos jovens, eles nascem em lares divididos. Geralmente, o pai, ele não serve a Cristo, e a mãe é uma mulher temente ao Senhor. E geralmente nós vamos ver lares assim, divididos, aonde metade da casa serve a Cristo, serve a Deus, serve os caminhos do Senhor, e a outra metade da casa, né, final de semana tem aquele churrascão, aquele pagodão, aquela cervejada. Então nós vamos ver, geralmente, não é incomum isso, né? É comum nos dias de hoje, esses lares divididos. Geralmente é assim que acontece. E quando acontece isso, ou o jovem vai ser influenciado por um lado, ou o jovem vai ser influenciado por outro. No caso aqui do jovem Timóteo, desde cedo, ele teve grande influência da sua mãe Eunice e da sua avó Lóide. Essas duas mulheres piedosas ensinaram a Timóteo as sagradas letras desde a sua infância. Então nós podemos ver aqui a importância, né, de desde cedo o jovem ser ensinado no caminho do Senhor, dos pais trazerem o jovem, a criança, né, desde pequenininho, trazer para a igreja, ir para a salinha. Aqui, graças a Deus, as crianças de todas as faixas etárias têm ensino para elas. Então nós podemos ver a importância dos pais trazerem as crianças para a igreja, dos pais trazerem o adolescente para a igreja, dos pais trazerem os jovens para a igreja. E além de trazer para a igreja, para ter comunhão, para ensinar nos caminhos do Senhor, também ter essa influência dentro de casa, ensinar dentro de casa. Por quê? É dentro de casa que você vai formar o caráter de um jovem. É dentro de casa que você vai formar o caráter do seu filho. Se você não tem essa formação dentro da sua casa, aonde é que esse jovem vai formar o caráter dele? Na rua, com os amigos, na escola, com os amigos. Então, quando um jovem, desde cedo, ele é ensinado no caminho do Senhor, e quando ele já sai para o mundo, aonde ele vai ter o contato com amigos na rua, amigos na escola, amigos no cursinho, amigos na faculdade, amigos no trabalho, quando ele estiver na maioridade,
ele vai ter princípios, ele vai ter valores, ou seja, ele não vai ser contaminado no ambiente onde ele estiver, porque ele foi ensinado, ele foi instruído. Então é muito importante, por isso que era muito bom ter mais pais e mais jovens aqui, mais pais de jovens aqui, porque também é uma lição para cada um de nós que somos pais. Eu que sou pai, a irmã Madar, que é mãe, o pastor Bruno, que é pai, para todos nós, isso aqui é uma ótima lição. Desde cedo, devemos ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor, devemos influenciá-los, devemos ser uma forte influência para os nossos filhos. Olha só essa palavra. Nós temos a obrigação de sermos fortes influências para os nossos filhos, ensinando-os no caminho do Senhor. Ah, pastor, mas e uma casa onde o pai e nem a mãe serve a Deus? O pai e nem a mãe são convertidos. Que tem muitos casos assim, aonde somente o jovem serve a Deus, somente um jovem se converteu dentro daquela casa, vai ser uma luta, vai ser uma guerra. Mas se esse jovem for cheio do Espírito Santo, meu irmão, ele consegue também influenciar a casa dele. Aí será a responsabilidade desse jovem, que conheceu a Cristo, se converteu, foi chamado por Cristo, foi reconciliado, agora ele leva a mensagem da reconciliação para dentro da casa dele. Agora ele tem um papel de levar, de pregar, de anunciar a mensagem para dentro da casa, para os irmãos, para o pai, para a mãe dele. Então, ou o pai influencia o filho, ou o filho que se converteu influencia os pais. Mas é muito importante essa influência, essa força dentro de casa, essa força paterna de influenciar os filhos no caminho do Senhor. Olha só, as marcas do jovem Timóteo. Quando Paulo escreve essa carta aqui, eu falo o jovem Timóteo, porque ele era jovem, né? Mas ele tinha entre 25 a 30 anos de idade já. Só que é considerado um jovem ainda, principalmente naquela época, e já liderando uma igreja, já pastoreando uma igreja, né? Eu tenho 28 anos. Alguém me dá 28 anos ou dá menos? Dá menos, por favor. E graças a Deus, desde pequeno, tive essa influência dentro de casa, né? Aos 14 anos eu me desviei, eu me afastei dos caminhos do Senhor. Virei o cavalo do cão, que nem diz Rafael. Fiquei 6 anos afastado. 6 anos. Que eu me arrependo muito, porque eu olho para trás e vejo 6 anos que eu perdi tempo, que eu poderia ter estudado, que eu poderia ter feito, poderia estar em outro nível espiritual com Deus. E eu perdi 6 anos da minha vida aí jogado no mundo, fazendo tudo que o diabo gosta, né? E graças a Deus, quando o Senhor tem algo com seus escolhidos, pode passar o tempo que for, mas quando chega a hora, eu falo, tá bom, já deu para ti, venha. Ele chama, resgata, mas essa é a importância de ser ensinado, desde pequeno, desde quando eu cresci, já cresci dentro da igreja, com os meus pais sendo pastores, e desde pequeno, dentro da igreja, tendo essa influência. Então, aos 14 anos, me afastei, mas lá na frente, eu conheci a verdade, conheci a palavra. É interessante, irmão, porque todo jovem que, desde pequeno, ele é ensinado no caminho do Senhor, mesmo que ele venha se afastar e ficar longe do Senhor, sempre vai ficar algo na mente dele quando ele estiver fazendo algo errado. Isso aqui é errado. Isso aqui está errado. Isso aqui. Sempre vai ficar um remorso. Sempre vai ficar algo assim martelando o coração dele. Mas ele está ali fazendo o miserável. Mas uma hora o Espírito Santo pega ele, né, Lucas? E traz de volta. Ó, as marcas de Timóteo. Timóteo tinha 3 marcas. Ele era jovem. Olha só, para você que, não quero servir a Deus, não quero pregar, não quero trabalhar no reino, porque eu sou jovem ainda, quero aproveitar a minha juventude. Timóteo era jovem e estava cooperando, companheiro de Paulo, foi preso com Paulo, pastoreando uma igreja, cuidando das ovelhas do Senhor, desde jovem. E você aí diz, muitas pessoas usam a desculpa, eu sou jovem ainda, tenho que aproveitar. Não, eu sou jovem ainda, eu vou jogar bola com meus amigos e não vou para o culto. Sou jovem ainda, vou sair com meus amigos para o shopping e não vou para o culto. Muitas pessoas colocam esse peso na balança, eu sou jovem, então eu não vou para a igreja. Então aqui nós podemos ver que Timóteo era jovem e desde jovem já servia ao Senhor. Outra coisa, ele era tímido.
Os jovens que são tímidos, né, Breno? Ah, eu sou tímido, não sei falar. Esse negócio de pregar não é para mim. Eu falo, eu começo a gaguejar, eu já começo a falar que Abraão abriu o mar vermelho. Então, jovens que têm esse bloqueio, né? Eu sou tímido, não consigo fazer nada. Mas nós podemos ver aqui que Timóteo era tímido. E ele fazia muita coisa para o reino. Então, a tua timidez não é um problema. Por quê? Porque quem vai te capacitar é o Espírito Santo, meu irmão. Quem vai... Oh, glória! Olha só que lindo, Deus falando para Jeremias assim, Jeremias, olha assim, eu não sei falar, porque eu sou uma criança. Era Jeremias dizendo assim para ele, olha, eu não sou capacitado para tal obra que o Senhor está me dando. Jeremias ali tinha entre 17 a 25 anos, e ele estava estudando para ser um sacerdote, vem de uma linhagem sacerdotal, e o Senhor está chamando ele, dizendo, olha, te escolhi desde o ventre da tua mãe, e te darei por profeta às nações. O Senhor entregando Jeremias como profeta para as nações. E um profeta era um cargo maior, mais elevado. É aquele que traz do alto para baixo, do céu para a terra. E o sacerdote, a qual ele estava estudando na escola sacerdotal, é aquele que intercede pelo povo, que leva de baixo para o alto, da terra para o céu. E quando o Senhor diz assim, olha, eu te entreguei por profeta às nações, ele se acha incapacitado. Aí o Senhor vai dizer assim para ele, olha, não digas eu sou uma criança, porque o que eu mandar tu falar, tu irá falar. Para onde eu mandar tu ir, tu irás. Oh, glórias. Oh, aleluia. Então, Timóteo era tímido, mas isso não era impedimento. Isso não era um motivo para que ele não viesse servir a Deus. Então, isso não é um motivo para que você venha se bloquear e para que você não venha se envolver nas coisas do Senhor. Outra coisa. E essas condições o tornaram sensível e por vezes retraídos. Acabou aqui, né? Volta lá no versículo 12. Trazendo esse mini estudo básico para vocês terem um compreendimento de Timóteo. Deu para entender, pessoal? Diz amém. Nós vamos pregar aqui esse versículo 12. Daniel, vai lá, maestro, num teclado bem baixinho. Rapidinho, me dê 10 minutos, eu concluo para a gente ir para a nossa casa. Então, o que você pode ver aí, que Timóteo foi alguém que foi ensinado desde pequeno no caminho do Senhor, foi instruído no caminho do Senhor, ele era tímido, ele era doente e era jovem. O moço ainda era doente ainda, tinha várias doenças, mas nada disso foi impedimento para ele servir ao Senhor. E o que tem te impedido? O que te impede de se entregar mais para Deus? O que te impede de fazer algo a mais para o reino? O que te bloqueia de servir mais a Deus? Quais são teus motivos? Quais são teus questionamentos? Quais são os teus porquês? Quando Paulo escreve essa carta, é para Timóteo combater as falsas doutrinas. No versículo 1, coloca o versículo 1 do capítulo 4 aí. Olha só que Paulo escreve para Timóteo, olha, o Espírito diz claramente que, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Ele alerta o jovem Timóteo dizendo que haverá tempos que muitos abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores, doutrinas de demônios. E isso já estava acontecendo ali naquele tempo. Aqui não é só uma fala escatológica, mas é para todos os tempos. Desde que quando Cristo subiu aquela cruz, ascendeu aos céus, o reino de Cristo começou. Desde esse tempo para cá, até a volta de Cristo, muitos irão apostatar da fé. Virão muitos falsos mestres, falsas doutrinas. Assim como naqueles tempos tinham falsos mestres que atacavam a igreja do Senhor, nos tempos de hoje também temos falsos ensinos, falsas doutrinas, como a doutrina da prosperidade, como a teologia do liberalismo, como outros ensinos enganadores que estão aí vestidos de ovelhas, enganando as pessoas.
E o que Paulo está exortando é, para Timóteo naquele tempo, combate esses falsos ensinadores, combate esses falsos ensinadores. E essa carta aqui vale para os tempos de hoje também. Também temos o dever de combater os falsos ensinos, de combater os falsos enganadores. Volta para o versículo 12. E aí quando o apóstolo Paulo escreve no versículo 12, dizendo para ele, olha, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Timóteo aqui, ele era jovem, era tímido, era doente. E por isso algumas pessoas em Éfeso estavam inclinados a desprezar a sua liderança. Ou seja, algumas pessoas poderiam olhar para ele e ver, esse jovem pastor é tímido, é doente, é jovem. E alguns poderiam desprezar, mas Paulo dizendo, olha, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Só que aí, primeira coisa, ele diz assim, olha, ninguém pode desprezar você por você ser jovem. Só que aí ele vai dizer agora para Timóteo o porquê. O porquê ninguém deve desprezar você. Aí ele diz, olha, mas seja um exemplo para os fiéis. Sabe como é que não vão te desprezar, Timóteo? Você sendo um exemplo, você sendo um padrão, você sendo uma referência. Sabe como é que não vão te desprezar? Você sendo exemplo dentro da sua casa, você sendo padrão dentro da sua casa, você sendo uma referência na sua escola, entre os seus amigos. É isso que o apóstolo escreve para Timóteo. Não vão te desprezar porque você vai ser um exemplo. Não vão te desprezar na escola porque você será um exemplo. Não irão te desprezar dentro da sua casa porque você será um exemplo. Exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E aqui Paulo ele vai dar exemplo. Paulo aqui vai dar exemplo de 5 coisas que Timóteo deveria ser exemplo. Paulo aqui vai instruir 5 áreas em que Timóteo deveria ser exemplo. Primeira coisa e segunda coisa, exemplo na palavra e no procedimento. Procedimento aqui é conduta, é no trato. Na palavra aqui, é como você se porta com seus amigos, é como você se porta quando você não está dentro da igreja, é como você fala, como você se comunica. Seja um exemplo no falar, seja exemplo na sua conduta. O apóstolo Paulo aqui, em sua carta a Timóteo, o encoraja a ser um exemplo em sua palavra e procedimento. Isso significa que nossa maneira de falar e agir deve refletir os princípios do evangelho em todas as áreas de nossas vidas. É na maneira que falamos, é na maneira que agimos, deve refletir no evangelho, deve refletir na palavra de Cristo. E a Bíblia nos orienta sobre a importância da nossa conduta. Coloca para mim Efésios capítulo 4, versículo 29, versículo 29, versículo 29, versículo 29, dá um glória. Nenhuma palavra torpe, olha só, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas que for útil para edificar os outros. Olha só que forte. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. O que tem saído da tua boca? Tem edificado os outros? Tem edificado vidas? O que tem saído da tua boca? O que tem saído? Porque é como se um jovem que é crente dentro da igreja, mas na roda com os amigos dele, ele age como se não fosse cristão. Ele age como se ele não fosse crente. É o famoso jovem 007.
é o agente secreto. Eu sou crente da porta da igreja para cá, sair da porta da igreja para lá, esconder a Bíblia debaixo do braço. Não gosto de postar que estou na igreja, não gosto de postar o cartaz do culto, não gosto de convidar meus amigos para ir para a igreja. Tem vergonha. É um jovem que aqui no culto ele é crente, ele adora, levanta a mão, ele fecha o olho, ele chora, mas no futebol com os amigos dele, está lá falando palavrão. Quando passa a menina, ele, olha aí, bonita, né? Ele não é um exemplo no falar, ele não é um exemplo no agir, na conduta, no procedimento. Porque além disso, a nossa conduta deve ser digna do evangelho que professamos. Deve ser digna do evangelho que professamos. Coloca para mim, Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Versículo 27. Versículo 27. Está ficando mais rápido. Não importa o que aconteça, vivam de maneira digna do evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça ao seu respeito, na minha ausência, fique sabendo que vocês permaneçam firmes em um só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Olha só, não importa o que aconteça, vivam de maneira digna do evangelho de Cristo. A sua conduta deve ser digna do evangelho de Cristo. O teu procedimento deve ser digna do evangelho de Cristo. Como você se porta, como você age, como você é na roda dos amigos, como você é na sua escola, deve ser digna do evangelho de Cristo. Como tu tem te portado? Como tem sido o teu procedimento? Como tem sido o teu falar? Tem sido digno do evangelho de Cristo? Tem edificado os outros? Tem edificado vidas? Tem edificado os teus amigos? Seja exemplo na palavra e no procedimento. Segunda, terceira e quarta coisa. Exemplo no amor e na fé. O amor é a marca distintiva dos seguidores de Cristo. Meu Deus. O amor é o nosso distintivo para dizermos que somos cristãos, para dizermos que servimos a Cristo. É o nosso distintivo, tanto para as pessoas que vivem dentro da nossa casa, quanto aqueles que vivem fora da nossa casa, as pessoas que nós nos relacionamos. Oh, glória a Jesus. Devemos ser esse distintivo do amor. Devemos amar a Deus de todo o coração, alma, mente e força, e amar ao próximo como a nós mesmos. E Jesus nos ensina sobre a importância de amar ao próximo. Coloca para mim João, capítulo 13, versículo 34 e 35. 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 34. Demorou mais agora. Um novo mandamento dou a vocês: ame uns aos outros, como eu os amei. Oh glória. Nós sabemos que aqui não dá, né? Amar o nosso próximo como Cristo nos amou, meu Deus, é outro nível. Vocês devem amar uns aos outros, versículo 35. Deste modo todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Oh, meu Deus, dessa forma saberão que são os meus discípulos. Sabe como vão saber que você serve a Cristo? Sabe como vão saber que você é um discípulo de Cristo? Através do amor. Será que você é capaz de amar o seu próximo? Ou melhor, será que você é capaz de amar o seu inimigo? Será que você é capaz de amar aquele menino lá na escola que te perturba? Será que você é capaz de amar aquela menina lá que você, essa menina é chata, ela se acha toda metida? Será que você é capaz de amar? Por quê? É o nosso distintivo, o amor. Somos reconhecidos como discípulos, seguidores de Cristo, através do amor. Oh glória, você pode dar um glória a Deus?
Vamos lá. Quinta coisa e última, e já vou encerrar. Exemplo na pureza. Exemplo na pureza. Por fim, Paulo instrui Timóteo a ser um exemplo na pureza. E isso significa vivermos vidas que refletem a santidade e a pureza de Deus, evitando toda forma de impureza e imaturidade. Coloca para mim Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 e 5. Olha só que nos exorta aqui Paulo. Tessalonicenses. Primeira, eu acho que eu esqueci de colocar aqui, mas já descobri. 4, versículo 3 e 5. Tá certo. A vontade de Deus é que sejam santificados e que se abstenham da imoralidade sexual. A vontade de Deus é que sejam Essa é a vontade de Deus. A pureza não é apenas uma questão de abstinência física, mas também de pureza de pensamentos, desejos, intenções. Devemos ser puros não somente na abstinência física, no físico. Você deve ser puro, você deve se guardar, você deve se respeitar. Mas além disso, também ser puro, também nos pensamentos, desejos e intenções. Devemos ser puros no que pensamos, devemos ser puros naquilo que desejamos, devemos ser puros nas nossas intenções. Oh glória, coloca para mim Filipenses capítulo 4, versículo 8, e Paulo nos orienta isso aqui, no que nosso pensamento deve estar. Finalmente, irmãos, pensem em tudo o que for verdadeiro, tudo o que for digno de respeito, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, e tudo o que houver alguma virtude ou algo de louvor. É nessas coisas que um jovem deve pensar. É assim que você vai se manter puro, não somente na abstinência física, em se respeitando o seu corpo, em respeitando o seu próximo, em se guardando, sendo puro, porque a vontade de Deus é que nos sejamos santificados, mas também ser puros no pensamento, ser puro naquilo que desejamos, ser puro nas nossas intenções. É assim que você vai ser um padrão. É assim que você vai ser uma referência. É assim que não vão te desprezar. É assim que vão te respeitar. Volta o versículo 12 do nosso texto. É assim que você vai ser um jovem de exemplo. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Só para encerrar, quando Paulo diz assim, não despreze pelo fato de você ser um jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, seja um exemplo. Esse exemplo aqui em outras traduções a palavra aqui no exemplo aqui é conduta, seja uma referência. Ela é a palavra no grego, essa palavra aí é a palavra tipos, da onde vem a palavra tipografia. E é interessante porque naquela época eles usavam tipo como se fosse um carimbo para marcar, escrever o nome da pessoa e marcar, no papel, e ali ficava uma marca. Então o que Paulo está dizendo assim, que nós sermos exemplos, que nós venhamos ser padrão, que nós venhamos ao ponto de influenciar, ao ponto de causarmos uma marca em alguém.
Você vai ser exemplo ao ponto de você marcar a tua família. Você vai ser exemplo ao ponto de você marcar os amigos na escola, os amigos ali na roda do futebol. Você será um exemplo que você irá marcar a tua geração. Você será uma referência que irá marcar a sua geração. Você que me ouve por esta live, você será uma referência, você será um exemplo, você irá marcar a sua geração, você irá marcar a sua geração. Você jovem que está aí, morto espiritualmente, eu quero profetizar sobre a tua vida, que o Espírito de Deus irá despertar a sua vida, e você será um exemplo na sua casa, você será um exemplo na sua faculdade, você será um exemplo na sua escola. Seja um exemplo, seja uma referência. Curve a sua cabeça. Querido Deus, soberano Pai, te damos graça, Senhor, pelas nossas vidas. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, e que venhamos sair daqui instruídos, e venhamos nos tornar um exemplo, Senhor Jesus, um exemplo para esta geração, um exemplo, Senhor, para os nossos amigos, um exemplo para a nossa família, que a nossa família venha olhar para nós, e que nós venhamos refletir a Cristo, que nós venhamos refletir ao Senhor Jesus. Oh Espírito de Deus, eu te apresento cada um dos jovens, Pai, desta igreja. Desperta aqueles que estão dispersos, desperta aqueles, Senhor, que estão longe da tua presença. Traga eles de volta, Jesus, e que um exército venha se levantar, que um exército venha se levantar, jovens pregadores, jovens cantores, jovens músicos, jovens que irão servir, que irão trabalhar para o reino. Levanta, 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 Senhor Jesus. Oh Espírito Santo de Deus.